Fala galera, fala aí do futebol gaúcho aí, a expectativa que existe para esse campeonato brasileiro, né? O Grêmio foi campeão aí com sobras no gaúcho. Eu vou começar falando sobre o Grêmio e depois eu falo sobre o Inter. E bom, sobre o Grêmio é uma coisa até fácil de analisar, porque tá muito acima o Grêmio, não só dentro do futebol gaúcho, do futebol do Sul, como no futebol brasileiro, né? É disparado aí o melhor futebol, né? O que mais agrada o torcedor e a imprensa dos outros times, né? Em termos de técnica, de futebol bem jogado, de marcação bem feita, ajustada. Não é um super elenco e conseguiu fazer um super time, né? Apesar na minha opinião, o Grêmio esse ano ainda está mais forte do que no ano passado. Talvez porque ainda conseguiu evoluir mais e trouxe alguns jogadores que não tinha no passado, que eram de repente uma carência, né? Eu acho que ele é a questão do centroavante, que talvez tenha sido o maior problema do Grêmio ano passado, né? Porque o Barrios chegou jogando muito bem, depois teve uma queda e aí ficou ali meio mediano, né? Com futebol mediano, não no nível que estava aí o restante que está, na verdade, o restante dos jogadores, né? O time do Grêmio que ali do meio para trás, né? Todo mundo jogando muito bem, né? E ali naquela função ali do ataque, né? No centroavante destoava do restante do time, né? O Barros não conseguia jogar bem. E esse ano começou com o Jael jogando bem, mas é um jogador que todo mundo sabe tem uma limitação, então é um pouco complicado depositar as fichas nele, né? E aí o Grêmio trouxe aí alguns jogadores, né? O André, por exemplo, que chegou e já fez um gol. O André que é um jogador que tem mais recurso que o Jael, talvez tenha até mais recurso que o Barrios, né? Recurso técnico, um jogador que eu vejo com capacidade de sair da área, né? Um jogo, só que, assim, tem o problema dele ser um cara que tem essa coisa da balada, né? Até o apelido dele, né? Que pegou lá no Nordeste, né? André Balada. Mas, enfim, um jogador que fez bons jogos no Sport, teve uma sequência interessante lá. Agora chega no Grêmio, que é um time que tem mais qualidade técnica, já tem um futebol maduro, né? É um time que sabe como tem que jogar, time bem rodado também, apesar de ter jogadores jovens, mas é bem rodado, sabe? Muito por questão do Renato, por saber conhecer todo mundo ali no Grêmio, né? Não só no elenco como em termos gerais, né? Dirigente, torcida, enfim, história, tradição do clube. E o André chega nesse time que está muito à frente dos demais, né? Eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro demonstrou isso, que o Cruzeiro é um dos favoritos e o Grêmio foi lá e jogou muito bem, em alguns momentos até num nível, num patamar acima, né? Porque eu coloco o Grêmio comparado com os principais no mesmo nível, mas digamos um degrauzinho acima, né? Então, e nesse jogo contra o Cruzeiro ficou notório, ficou nítido que o Grêmio em alguns momentos conseguia ser até um patamar acima do Cruzeiro, que é um negócio surpreendente, né? É difícil a gente ver um time tão acima do outro no futebol brasileiro. E, enfim, o Renato já disse que espera ver o Grêmio aí brigando por títulos, não só um título ou dois, como foi, por exemplo, no ano passado que ganhou a Libertadores, fez uma Copa do Brasil não tão boa, né, porque se esperava um pouquinho uma classificação um pouquinho superior, né, acabou sendo eliminado, se não me engano, pro Cruzeiro. E no brasileiro ficou um pouquinho distante, mas também porque muitas vezes o Grêmio jogou com time reserva, time misto, enfim, aí acaba tendo um decréscimo de qualidade. Mas esse ano, como eu disse, o elenco melhorou, o futebol do Grêmio está melhor do que do ano passado, o Grêmio conseguiu evoluir mesmo com muito do elenco do ano passado, né? É praticamente o mesmo time do ano passado, mas com alguns reforços.
E o Renato disse que ele espera ganhar todas as competições. E, sinceramente, eu não duvido não, galera. Eu não duvido não, porque, como eu disse, o Grêmio conseguiu evoluir, conseguiu melhorar um pouquinho mais o time, o elenco. E, bom, pra mim, eu vou na mesma opinião aí do Renato. Não dizendo que vai ganhar, mas eu acho que o Grêmio chega nas 3 competições para brigar por título, porque a Libertadores, claro, vai ser sempre uma prioridade. A Copa do Brasil vai chegar lá nas oitavas, então vai demorar um pouquinho para chegar até lá. E no Brasileiro eu acho que o Grêmio, como eu disse, mais maduro, com um elenco um pouco melhor, com um futebol que conseguiu ainda evoluir, né, crescer mais. Então eu vejo sim o Grêmio com condições de ganhar os 3 títulos, né? E bom, agora falando sobre o Inter que acabou de subir para a Série A, né? Ano passado, e também praticamente com o mesmo elenco do ano passado. Vejo o Inter como um time que com potencial para crescer bastante nesse brasileiro. Eu acho que começar ganhando como começou ali contra o Bahia é importante, porque dá moral, porque quebra meio que aquela pressão, aquela coisa psicológica, né, de ser um time que acabou de voltar para a Série A, né, e como eu disse, era o mesmo, esse elenco é o mesmo do ano passado, né, um elenco de Série A jogando Série B, agora um elenco de Série A jogando Série A, mas fica sempre aquela pressão, né, aquele bloqueio psicológico de estar voltando, de ter que mostrar e sempre num futebol um pouquinho mais acima, porque obviamente Série B é diferente de Série A. Mas como eu disse, já começou vencendo, venceu bem, teve aí o jogo na Copa do Brasil, venceu também. Enfim, o Inter vai quebrando esse bloqueio psicológico, né, de ser um time que está voltando para a Série A, que todos os times têm, né, dificilmente um time sobe para a Série A, mesmo grande, tem um ano tão bom, né, é difícil. Conta nos dedos aqui times que subiram e fizeram um grande campeonato. E o Inter chega aí com essa força, né, já ganhando, já quebrando um pouco esse bloqueio psicológico. Claro que ainda está muito no início, foi só a primeira rodada, né? É bom lembrar que em 2016 o Inter começou muito bem e deu no que deu, né? Então vamos com calma, né? Tem que ter calma nessa hora. Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, então é difícil fazer uma análise fechada, né? Já falar alguma coisa que com convicção, porque o campeonato é muito longo e as coisas mudam muito rápido. Mas de qualquer maneira, começa bem, tem ali o Potker, um jogador que pode brilhar muito esse ano, um jogador jovem, com muita qualidade para fazer gol, para criar jogadas. O Nico Lopes também é um jogador, se não me engano, chegando ali meia idade, né, eu acho. Fez aí 2 gols nesse jogo aí no Brasileiro, que é bacana também para o Inter, porque mostra que seus jogadores ali do meio para frente estão sendo decisivos. Tem o D'Alessandro que dispensa comentários. Ali do meio para trás, eu vejo um time que ainda está se acertando, né? Com alguns destaques ali, né? O Dourado, o Inter contratou, se não me engano, o Moledo, né? Que é zagueiro. Enfim, está se reforçando de maneira geral, né? Não só no ataque, está reforçando ali na defesa também. Como eu disse, está no processo de evolução. Eu acho que o Inter, ele hoje, né, eu faço 2 análises para o Inter. Hoje eu vejo um time para chegar ali do meio para cima da tabela, né, porque eu acho que tem alguns times acima do Inter no momento. Porém, o Inter ele tem potencial para brigar por Libertadores. Potencial para brigar por Libertadores eu acho que tem sim. Não vejo no momento. Como eu disse, no momento é um time que está com futebol ali para chegar ali na parte intermediária do campeonato. Eu acho que esse ano não tem muito risco de queda, né, porque eu vejo o elenco do Inter
bem redondo, né? Não é aquela coisa do ano passado, que era um time de 2016, que era um time muito bom do meio para frente, mas do meio para trás não era tão interessante. E do meio para frente também, se não me engano, aquele ano tinha algumas lacunas ali para se preencher, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, tinha problema de centroavante, alguma coisa assim nesse sentido. Mas enfim, esse ano eu acho o elenco do Inter bem mais redondo, bem mais preparado para fazer um campeonato interessante. Como eu disse, o momento não dá para analisar, não dá para enxergar o Inter no momento chegando em Libertadores, mas numa Sul-Americana, sim. Porém, tem potencial por ter jogadores jovens e por ter jogadores jovens com ali já quase estourando para virar jogadores de muita qualidade, como o Potker, por exemplo. O Potker ele não estourou ainda. Ele tem muito potencial para estourar. O próprio Nico Lopes, né? O Nico Lopes ele ainda não teve uma sequência com grande destaque, né? E tem o D'Alessandro, que aí já é outra, vai na outra ponta, né? Já é um jogador veterano. Mas é um jogador que tem muito a dar para o Inter, um cara que pode contribuir muito pro Inter. E, bom, galera, como eu disse aqui, eu vejo o Inter no momento para brigar por Sul-Americana, não vejo risco de queda, já começa ganhando, que é sempre bom. No Campeonato Gaúcho, apesar de não ter chegado na final, fez pelo menos um jogo contra o Grêmio, bem bacana, bem legal, ganhando inclusive do Grêmio, que assim, apesar de ser um jogo ali muito dentro do estado, né, que campeonato estadual tem essa coisa de ser diferente do futebol do campeonato brasileiro, né, pela questão da rivalidade, é uma outra tensão, é um outro nível de concentração. Mas de qualquer maneira o Inter foi lá, ganhou, e isso não quer dizer que o Inter chega no mesmo nível do Grêmio, no momento, mas pelo menos significa que o Inter pode, como eu disse, tem potencial para brigar lá em cima. Enfim, galera, é isso, vou fechando o vídeo por aqui. Essa é a minha opinião sobre os times gaúchos no Brasileiro. E valeu, um abraço, espero que tenham gostado.